Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas lives letrinhas aí para que fazer tiveram eu que criar uma muita saúde né? online, E algumas gravo pessoas aqui na minha acham que casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, né? Colocar, por exemplo, Oi, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam bem, estejam continuando a se cuidar, porque essa pandemia ainda não acabou, infelizmente. Mesmo que a gente esteja se sentindo mais seguro com a vacina, a gente tem que continuar com as máscaras e não aglomerando quando não for necessário. Eu sou Adriane Azevedo e aqui no Sind Bancários nós temos estas aulas aqui no nosso canal que todo mundo pode assistir. Aulas de ginástica, yoga, dança de salão, inglês. Se inscrevam no nosso canal e assistam todas estas aulas gratuitamente e convidem outras pessoas, a família, para assistir também. Aqui nas nossas aulas, nos nossos bate-papos, a gente fala sobre arte, sobre teatro e também sobre as experiências que eu, Adriane Azevedo, já tive na minha vida de trabalho como atriz, produtora, locutora. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ensaio. O ensaio, a sala de ensaio, os exercícios para ensaio, tudo isso a gente trabalha para compor um esquete, um espetáculo, uma performance. Vocês sabem, eu me chamo de oficineira, nem sempre gosto da palavra professora de teatro, por quê? Porque o professor deve normalmente ter feito uma licenciatura, um trabalho para que ele aprenda a questão aprender, ensinar, não é? E saiba lidar com isso. Eu não tenho licenciatura. Eu já contei aqui para vocês, não é, o que eu fiz na minha carreira acadêmica, um pouquinho de artes plásticas, um pouquinho de artes cênicas, mas eu nunca fiz licenciatura. Então eu me considero oficineira. Por quê? Porque na oficina, como eu já expliquei também para vocês, o professor e o aluno aprendem, já que eu não me sinto, então, uma profissional expert no assunto ensinar. E como oficineira, já dei muitos cursos e montagens na sede do Sind Bancários. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, sobre como se desenvolviam os nossos ensaios, sobre as questões que os alunos me colocavam, não é? Por quê? Porque eu trabalho normalmente com alunos que vêm do meio bancário ou que são leigos, que nunca fizeram teatro e que muitas vezes não sabem como é. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhando o grupo de pessoas conforme o grupo de pessoas que eu tenho. Claro que eu já tenho um pouquinho pré-determinado, porque já dei muitas oficinas, alguns exercícios que eu gosto de dar. Então, esses exercícios, como é que eu faço? Eu vou recolhendo eles dos trabalhos que eu já fiz. Então, quando eu vou fazer um espetáculo como atriz, nos ensaios também se faz exercícios como se fôssemos pessoas iniciantes. Por quê? Porque também nos trabalhos de teatro profissional existe um grupo que trabalha junto. E esse grupo, ele precisa muitas vezes se entender dentro desse contexto da sala de ensaio. Era isso que eu tentava sempre falar para os meus alunos, que muitas vezes é mais importante a gente conseguir conviver neste grupo, que muitas vezes foi bem grande. Eu já tive aula, semestres com 30 alunos, mesmo que depois a gente saiba que muitas pessoas vão entendendo como é o processo, e umas vão adorando e outras vão se afastando.
Depois eu vou explicar para vocês por quê. Então, normal era nós termos entre 10 e 15 pessoas que permaneciam toda a oficina. Muitas vezes era uma montagem, então a gente realmente tinha um objetivo, muitas vezes não. Nós estávamos só fazendo exercícios de preparação, para que os alunos entendessem essa dinâmica da sala de ensaio. Então vocês entendem, eu parto do mesmo pressuposto de quando a gente tem um elenco para montar uma peça. Nós temos que nos entender como grupo. Nós temos que, como grupo, termos uma sintonia para trabalhar em cena. E muitas vezes isso é conseguido nos ensaios, através de métodos. Por exemplo, existem diretores que acham que eles têm que fazer uma preparação para que todos os atores fiquem mais ou menos na mesma vibração. Então, digamos assim, que vai fazer, vou fazer 10 ensaios só com a preparação, com o método tal. O que é isso, método tal? Eu já trabalhei com vários diretores. Diretores que tinham seu próprio método, meio autodidatas como eu. Diretores que trabalhavam no método do Stanislavski, depois vocês podem pesquisar, Konstantin Stanislavski. Pessoas que trabalhavam no método do Grotowski, Jerzy Grotowski. E ainda existe um método da biomecânica de Meyerhold, na qual eu nunca trabalhei, mas já assisti espetáculos com este método. O que é esse método que eu falo? Esses métodos nada mais são do que uma preparação para que o ator execute a cena, o texto, a marcação, saia do ator essa emoção, saia do ator essa marcação que ele vai fazer em cena, essa interpretação, essa emoção que ele vai colocar lá. Você já sabe o que é marcação cênica, já comentei com vocês em outra aula. Mas isso não sai do nada, como eu disse para vocês. Não sai assim da cabeça do diretor, ele senta em casa, faz toda a marcação e me diz, ator, tu vai para cá. Não. Isso tudo é construído nesses ensaios. É essa a importância do ensaio. É lá que o diretor vai fazer exercícios, vai propor situações e o ator tem que responder a isso. E esses métodos são para que o ator tenha respostas menos mecânicas, no sentido de resposta pronta, resposta que eu pense. Não, tirar do momento que o ator está vivendo. Como é que eu explico isso? É assim, vou explicar para vocês um pouco as situações que aconteceram comigo. Por exemplo, quando nós estávamos montando a breve história do início do teatro ocidental, em que eu comecei a perceber que os meus alunos precisavam saber que o teatro tinha vindo da Grécia, precisavam saber a trajetória histórica que o teatro tinha tido, pelo menos no início da sua construção, eu comecei a trazer ideias. Por exemplo, as máscaras. O teatro grego usava máscaras. Então, nós começamos a trabalhar com ideias que fossem lembrassem a máscara, mas que não tivessem a máscara física mesmo. Primeiro tentamos com a máscara física, mas como era um espetáculo dinâmico, que passava do teatro grego, já para o teatro medieval, do teatro renascentista, então as máscaras nos atrapalhavam um pouco. E nós fomos evoluindo nessa descoberta até fazermos as máscaras com a mão. Nós fazíamos as máscaras com a mão, com uma mão, isso representando a máscara. Isso eu estou dizendo para vocês de que forma nós chegamos ali. Então, eu trazia um pouco do texto que eu já tinha elaborado, um pedaço, e os atores colocavam esse texto, daí expliquei então a forma mais ritualística que tinha o teatro grego e começamos a trabalhar como se a cena fosse um ritual. E isso foi criando ações, e essas ações, juntamente com a música que eu tinha escolhido, com o gestual da máscara, foram formando a cena. Eu tive alunos, por exemplo, teve um aluno, ele participou do primeiro mês da montagem, mas daí, como essa montagem ela é algo que requer paciência, repetição,
Ensaio sempre requer repetição. Então, essa repetição nem sempre é bem aceita, porque hoje em dia nós estamos muito reféns do resultado. A gente quer uma coisa rápida, resultado, pronto, deu, tchau, foi. Só que em teatro não dá para ser assim, a não ser que a gente vá mostrar um improviso. Porque daí a gente improvisa dentro da sala de ensaio, e aí por exemplo, eles improvisavam, daí eu ia para casa, pensava, daí trazia uma outra proposta. Então nós ficamos um mês nesse improviso do teatro grego, das máscaras, de uma música que eu escolhi bem ritualística. E muitos alunos não suportavam essa repetição sem aquele resultado na hora. Então eu tive um aluno que ele foi assistir depois no Teatro Arena o resultado desse pequeno espetáculo que nós fizemos, e ele ficou muito impressionado. Ele disse: mas como é que em um mês a gente só repetia, só tentava e agora ficou isso? Eu disse: é isso que é o teatro. A gente tem que ter um pouco de paciência para que esse desenvolvimento, através desses métodos, seja orgânico, venha de dentro da gente. Nem sempre é fácil tirar. Não é porque a gente se utiliza do quê? Do nosso passado, do que a gente já viveu. Nós já vivemos várias emoções. Tristeza, alegria, medo, angústia, felicidade, entende? Então essas emoções é que a gente tem que tirar de dentro da gente para colocar nesse personagem, ou nessa improvisação, nessa performance. E isso nem sempre é fácil, e isso não é algo que a cabeça possa mandar. Isso tem que ser mandado por um lado do cérebro, aquele lado mais intuitivo do cérebro. E para tirar isso de dentro é que existem estes métodos de trabalho, não é? Esses métodos que vocês podem pesquisar, e os nomes que eu falei, vocês vão ver que interessantes, cada método tem o seu jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Num espetáculo aquele que eu fiz com a Jaqueline Pinzon, que ela fala também um pouco sobre, chamado Três Vezes Amor e Morte, a Jaqueline estava estudando então esse método do Grotowski. E ela trazia músicas em outras línguas, que a gente não entendia, em Yiddish, tá? Numa língua africana. E a gente ouvia essa música, como a gente não compreendia a letra, a gente tinha que expressar o que essa música dizia para nós em termos da melodia. Porque muitas vezes quando a gente compreende a letra, o nosso cérebro já começa a trabalhar em cima do que a letra diz, e não do que a música expressa na melodia. Então era um trabalho interessantíssimo. E outras vezes ela também trazia, por exemplo, detalhes da nossa infância, uma música que tu lembra da infância, e isso gera na tua cabeça, na cabeça do ator, lembranças e sensações. Então são essas sensações que a gente busca na sala de ensaio para que as cenas sejam verdadeiras, para que tenha emoção na cena. Não se pode buscar no ensaio somente o cérebro. Num ensaio é lugar para te abrir, para te colocar para fora o que aparece no momento. E depois o diretor vai limpando, vai trabalhando isso, e isso vai se construindo e formando as cenas. Então essa é a dica que eu dou para quem vai fazer um curso de teatro, para quem está começando a fazer um espetáculo dentro de um curso, uma montagem. Tenha paciência, dê tudo de si, se abra, deixe sair os bichos, deixe sair a emoção, porque é daí que vai se formar uma atuação verdadeira, uma atuação que realmente mexeu contigo, e então vai mexer com o público também. Então, essa é uma situação que não é assim agradável sempre. Às vezes é, às vezes não. Às vezes a gente sai de um ensaio doído, chorando, mexido. Às vezes a gente sai do ensaio eufórico, maravilhado com o que conseguiu colocar. E muitas vezes isso depende do grupo, do trabalho que o grupo tem entre si emocional. Então, para vocês verem como o teatro ele não é uma arte totalmente
técnica, ele usa a técnica. Eu, por exemplo, sou muito autodidata. Eu não fiz licenciatura, mas eu leio Viola Spolin e muitos outros livros que fazem a gente, como oficineiro, compreender o que se deve, como se deve trabalhar numa sala de ensaio. E a minha compreensão até hoje é que se deve trabalhar a tolerância, a compreensão, as diferenças, deve-se colocar tudo. Numa sala de ensaio não se guarda nada, coloca tudo para fora. É mais fácil isso e depois limpo, né, esse campo de sensações, partir para a nossa montagem. É uma coisa linda, né? É uma coisa bonita, é algo... Por isso até que se utiliza o teatro muitas vezes. O psicodrama, não é? Para que as pessoas compreendam essas sensações, essas emoções que nos tomam às vezes, algo que nós temos do passado, algo que não resgatamos, uma ansiedade que temos com o futuro. Todas essas sensações são colocadas numa sala de ensaio. Um beijo para vocês, fiquem bem, excelente semana, se cuidem!